Oi, galera, tudo bem? Bom, se você está aqui comigo é porque você já deve ter me visto em algum lugar nessa internet. Então, eu vou me apresentar formalmente, tá? Olha só. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu sou a Ana Malfacine, tá? Se você está aqui comigo é porque você já viu que eu ajudo um monte de gente a passar no Enem com uma nota 900 mais na redação. Aí você vai falar assim para mim, tá? Mas Ana, como é que você consegue isso? Como é que você consegue que esse pessoal tire essa nota? Então eu vou te falar. Eu tenho mais de 27 anos. Não é de idade, né, gente? É de experiência. E nesse tempo, tá? Eu já coloquei mais de 1.000 alunos na faculdade com uma nota próxima à nota 1.000. Qual é a diferença, gente? A diferença que eu posso te oferecer é que esse pessoal que está lá na faculdade hoje é o pessoal que conseguiu argumentos que são argumentos de filmes, argumentos de séries e argumentos de games. E se você acha que é difícil, você vai ver que eu vou te apresentar um pessoal que já está lá, tá? Então, gente, tá vendo que eu contei aí para vocês rapidamente a história de um monte de gente que teve sucesso. Agora, eu vou falar para vocês, tá? Sei que é complicado. E vou falar para vocês que eu também vivi histórias que são histórias difíceis. E eu gostaria de contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era aluna, quando eu estava prestes a fazer o meu vestibular, que na época não era o Enem. Eram as faculdades que faziam os vestibulares isolados. Eu sou um pouquinho mais velha e não fiz o Enem, né, como vocês, né? Um pouquinho antes. Eu tinha uma professora, que era uma professora muito rígida, de português, de redação, e uma vez a minha turma estava agitada, estava fazendo bagunça, falando alto, e a minha professora, ela deu um castigo. E o castigo era o quê? Era fazer uma redação. Eu, assim, fiquei super nervosa, porque, né, assim, foi uma coisa que eu não estava esperando, ninguém estava esperando. Ela colocou aquela redação valendo nota bimestral, né, falou que a gente só poderia, inclusive, sair da aula se a gente entregasse essa redação. E, assim, eu me concentrei e fiz a redação, entreguei, morrendo de medo. E na semana seguinte, tá? Ela, de repente, no início da aula, ela virou e falou assim: quem é Ana Malfacine? E eu virei e falei assim: caraca, sou eu. Ela falou assim: então, eu quero ler a sua redação na frente de todo mundo. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei: caramba, ela vai ler minha redação e agora? E aí, e ela começou a ler minha redação e começou a elogiar o meu texto. Começou a dizer que meu texto era muito bom, começou a dizer que minha redação era ótima, começou a dizer que o meu texto era maravilhoso, que o meu texto estava bem escrito. E, gente, nem eu acreditava no meu potencial, assim, eu fiquei muito surpresa. E aquilo dali foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque sabe quanto tempo tem isso? Eu nem quero te dizer que idade que eu tinha, mas eu tinha, assim, uns 16 anos. Eu sou um pouco novinha mesmo, tá? Eu estava terminando ainda o terceiro ano, isso é uma outra história. Mas o fato é que isso me impactou muito, porque eu precisei viver uma história de uma professora que acreditou no meu texto, que naquele momento falou assim: é isso aí, você está no caminho certo, vai por aí, sabe? Que assim me colocou para cima e que me empoderou. E eu me coloco muito no lugar de vocês, no sentido de ter medo, no sentido de não acreditar no potencial. E é por isso que eu quero estar com você nesse momento para te ajudar. Te ajudar no sentido de falar para você que você é capaz, te ajudar no sentido de falar para você que você pode melhorar se o seu texto precisa de mudanças e para dizer para você o seguinte, que você não precisa ter medo, que você pode conseguir chegar lá e alcançar o seu objetivo, que é tirar uma nota mais de 900 no Enem. Tudo bem? Bom,
Eu contei essa história toda, e aí também, assim, não significa dizer que eu tô falando que é fácil e que, ai, olha, todo mundo, não sei o quê, tá igual a mim. Então eu vou te dizer o seguinte: entendo o seu problema e já vou te dizer o que que os meus alunos me falam sempre. Primeira coisa que os alunos me falam: ah, Ana, sabe o que que é? Eu não tenho tempo. O meu tempo é complicado, eu tenho muita coisa para estudar, né? Eu tenho que sair da escola. Tem gente que estuda na escola e faz cursinho. Tem o pessoal que não quer perder o foco da academia, porque estuda, vai malhar, chega em casa super cansado. E aí fala assim: olha, gente, eu sei do argumento, né? Tempo é dinheiro, né? A gente tem que potencializar o tempo. Mas uma coisa que eu falo para os meus alunos presenciais e que eu vou falar para você que está me ouvindo. Você já viu que a semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas. Se você fizer essa matemática, a gente tem, cadê a produção? 168 horas. E em 168 horas, você não tem uma hora para você dedicar para a redação? Cara, qual é a tua prioridade? Aqui, ó. Prioridade. Redação é a única prova, junto com matemática, que vale 1000 no Enem. Então, significa dizer que você pode estudar química, pode estudar física e tem que estudar mesmo. Mas acontece o seguinte: qual é a prova que vai te dar 1000 pontos? Qual é a prova que vale mais? Tem matemática, mas eu não sou professora de matemática, eu sou professora de redação. Então, assim, ó, prioriza o que te dá muito ponto. Então, redação é para você priorizar, sim. Isso sem contar, né, gente? Eu não vou nem falar disso aqui agora. Que é o fato de que redação é para a vida. Escrever, você vai escrever sempre em qualquer curso que você faça. Pode ser medicina, pode ser direito. Isso sem contar que você pode estar estudando física, química, geografia, história, inglês, o que você estiver estudando, você está estudando redação. Né? Lembrando que tudo incorpora seu repertório dentro das outras áreas de conhecimento. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele valoriza o conhecimento que você aprende nas outras disciplinas para colocar na sua redação, tá? Próxima questão. Nem vou falar aqui o seguinte: você está investindo um tempo, você está priorizando a redação, porque você tem que focar a notícia que você vai dar para os seus pais. Passei na faculdade que eu queria. Olha o teu sonho. Você podendo realizar aquele sonho que você tem, que é viajar, que é você comprar seu carro, que é, de repente, você poder ajudar a sua família, que está precisando aí de uma força, e você, lá na universidade, podendo alcançar aquilo que talvez seus pais nunca conseguiram alcançar, mas que você pode. Então, gente, é você entender que você se sacrifica um pouco agora, mas que no futuro você pode, não só você ter um futuro melhor, mas você poder dar um futuro melhor para quem está perto de você, certo? E a terceira coisa que eu escuto muito dos meus alunos é: redação é chato. Aí eu vou contar uma história para vocês fazendo uma comparação. Gente, é igual o pessoal que quer emagrecer. O cara quer emagrecer e ele quer emagrecer do dia para a noite. Aí ele quer tomar um shake. Você pode tomar um shake ou você pode ter um método que seja realmente eficaz. É igual a redação. Você não consegue escrever bem do dia para a noite. Não é do dia para a noite que você vai pular de uma nota 500 para 900. Você precisa de método. Você precisa de uma construção que seja uma construção constante. Então, a redação é assim também. Esse método é o método que eu tenho e é esse método que eu quero construir com você. Esse método é o que vai te dar segurança na hora da prova. Esse método é o que não vai te dar branco. Esse método é o que vai ajudar você a construir qualquer redação, que inclusive não vai precisar nem ser do Enem, porque outras ele também vai estar com você e vai segurar para você conseguir escrever bem, tá? Inclusive uma nota acima de 9 ou acima de 900 ou acima de 90% de acerto.
Então, agora a gente tem a quarta coisa que eu sempre escuto dos meus alunos e eu sempre tento combater, que é o seguinte: não tenho argumentos, que é argumentos em falta. Gente, outro dia, né, com essa triste, né, passagem da Rita Lee, eu comecei a conversar com os meus alunos sobre a vida da Rita Lee, sobre a história da Rita Lee, sobre aquilo que a Rita Lee representou, né, para a música e para, principalmente, né, eu acho que para o público feminino, que é a história dela de luta. E de repente, falando das músicas da Rita Lee, eu comecei a falar assim, olha só, o que, que a gente pode fazer? Ó, como é que essa música pode ser citada na redação? Como é que a gente pode falar desse verso aí? Como é que ele pode ser citado como repertório? Então, conclusão da história. Citando músicas da Rita Lee, eu fiz aí mais 5 redações diferentes que eu... Então, o que, que acontece? Com a playlist da Rita Lee, eu falei aí uma série de coisas que podem colocar na redação. Outro dia eu fui no show dos Titãs, fiz aí uma playlist, falei para os meus alunos, 5 músicas, 6 músicas que vocês podem colocar um monte de coisa na redação. Então, o que, que acontece? Se você não gosta de ler, tenho que te dizer, o não gostar de ler é um empecilho, né? Assim, quando você tem facilidade com a leitura, mais repertório você cria. Mas você também precisa entender que existem outros repertórios. Então, os repertórios, eles estão lá na aula de história, estão na aula de geografia, aquilo que eu falei. Você está estudando outras coisas, que eu falei aqui em cima. Você está aproveitando coisa. Mas o repertório também tá no jogo que você gosta de jogar, tá no quadrinho, tá no mangá, tá no anime. Então tem outras áreas que são de coisas que você tá de repente fazendo, que são coisas que te dão prazer e que você tem que tirar desse repertório que você tem, né? Que pode ser um rap, que pode ser um trap, que pode ser outra, né? Cultura, acesso cultural que você tem que você pode trazer para a redação. Então é isso que a gente tem que trabalhar, porque funciona na redação e você tem que construir isso no seu texto. Então, em resumo, para você pegar esse conhecimento de mundo que você tem de diversas áreas do conhecimento e para você trazer para a sua redação, você precisa de um método que eu já vou dar um pequeno spoiler e já vou trazer para vocês de cara. O que acontece é o seguinte, é que se eu puder fazer um resumo muito rápido para vocês, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, o parágrafo da redação, ele se constrói em 3 partes. Isso daqui, tá, gente? É só para dar um gostinho para vocês. É que o desenvolvimento, ele vai ser uma afirmação, uma comprovação e uma opinião. Então, no final das contas, o que acontece é que você está super preocupado com o repertório, o que eu entendo, lógico, é válido, porque o Enem valoriza isso, mas esse repertório, ele está aqui. Agora eu te pergunto, e o que, que você está colocando aqui? E o que, que você está colocando aqui? Ou seja, tem outras partes que são igualmente importantes para você valorizar o seu texto que você não está se preocupando agora. Então, deixa eu te falar uma coisa, cadê o método? Cadê o método para você percebendo que uma aula é pouco para eu conseguir te ensinar que esse conhecimento ele vai como se fosse num Lego, tá? Uma pecinha que vem aqui, vem aqui, vem aqui para você montar o seu texto. Então, gente, acho que vocês já perceberam que o método é a chave para que os seus sonhos se realizem para você construir uma boa redação. Mas eu sei que para muita gente é muito difícil. Então eu estou aqui para amenizar as suas dores. Então, eu não vou tomar mais o seu tempo. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Seus pais estão aí contigo? Se não tiverem, chama seus pais agora. Se os seus pais não estiverem por perto, passa esse recado para eles.
A questão é a seguinte: essas aulas são um investimento para você, porque a questão não é só o vestibular. A questão é você saber que essas aulas podem te acompanhar por outros momentos. E outra coisa muito importante: você está na escola, às vezes você está fazendo cursinho, mas o que acontece? Muita gente, uma aula que tem 20 alunos, 30 alunos, o professor não consegue te dar a atenção que você quer, não corrige todas as suas redações, demora muito para te devolver e você fica insatisfeito. Você não consegue ter aquela garantia de que você está melhorando, não consegue marcar todos os erros, ou se não, corrige, mas não te explica direito o que você errou. Então, o que acontece? Você precisa entender que a aula de redação é um investimento e é pensando em você, né, sabendo dessas dificuldades, porque não é a primeira vez que eu vejo meus alunos passando por isso. Eu resolvi vir para a internet. Então, eu tenho uma coisa exclusiva pensando em você, que pode mudar a sua vida, mudar a sua história e garantir o seu sonho. Não vou mais tomar o seu tempo, tá? E se eu te disser que isso tudo que eu te falei é menos do que um refrigerante na cantina? Ainda dá para você manter o corpício, tá? O refrigerante light, porque os valores que eu vou te passar são valores hiper acessíveis. E aí a gente vai começar a falar agora desses valores, tudo bem? Então é o seguinte, galera, quando eu dou esse curso, o valor que eu costumo cobrar é esse daqui, ó. R$ 1.200. O que o pessoal costuma fazer é parcelar no cartão em 10 de 120, ok? Que é um preço acessível, que é um preço justo, tá? Porque a gente tem as propostas de redação, a gente tem as redações corrigidas, ok? A gente tem os temas, que são temas todos no que está acontecendo no ano, problemas sociais, tudo isso contextualizado dentro da proposta do Enem. Mas você que está aqui comigo, você que acompanhou a live, você que ficou comigo até agora, a questão é o seguinte: eu vou fazer um preço especial para você, não vou cobrar esse valor, e aí a gente vai fazer um preço que é um preço melhor, que é um preço seguinte de 10 de 82. Tudo bem? Questão, vou falando para você uma coisa. Eu sou mãe, eu tenho o filho que passou para a faculdade. Então, gente, eu nem falei isso para vocês até agora. Mas é o seguinte, eu tenho um filho que está fazendo o último ano de faculdade federal. Então, eu tenho essa alegria de ver um menino que viu o resultado do SISU, passou, assim, passou no curso que ele queria. Então, eu sempre digo que o importante é passar para o que você quer, ter essa satisfação. Então, se eu pudesse, eu juro para você, eu abraçaria todo mundo, tá? Porque não é só a questão do dinheiro, a questão é colocar vocês na faculdade. Então, ó, R$ 10,82 e nesse curso você tem 10 redações corrigidas. Tudo bem? Agora, o lance é o seguinte, tá? Fui falando esse tanto de coisa, me deu saudade do menino, que o menino mora longe, comecei a falar, comecei a emocionar. Então, peraí, para tudo, tá? Fiquei doida, não vou fazer isso daqui nada. Ó, não é nada 10 de 82, não é nada 10 redações. O negócio é o seguinte: 10 de R$ 52. Porque eu quero você na faculdade e eu quero tua família comemorando igual comemorei quando a criatura passou. E não são 10 redações, são 20 redações. Olha eu doida, corrigindo esse tanto de redação. Outra, mais 2 aulões. Por quê? Porque o Enem vai se aproximando, a gente faz aulão. A gente faz aulão, faz live com tema, para a gente falar de propostas de redação. E olha só, tá? Que eu costumo acertar. Outra coisa, você chegou para mim e falou assim:
Não trabalho com cartão de crédito, não tem problema, ainda vou fazer melhor. Porque você que vai fazer Pix, então eu vou te dar uma outra promoção. R$ 479 no Pix para você fazer esse curso e para você experimentar o método para você tirar 900 ou mais na redação. Gente, é para fazer, tá? É você com 900 mais no Enem e eu te mostrando que o método funciona. Poxa vida, hein? Cadê? Chama pessoa da tua família aqui, ó, para ver isso daqui. Ó, vou te contar um segredo. Não tem como fazer uma coisa tão bacana em apenas uma aula. Então, você precisa do método. O método vai te dar o suporte. Então, vou te falar. 3 meses você fazendo tudo que eu passar para você, tá? Se você não conseguir chegar numa nota 900, a gente te devolve o dinheiro. E uma coisa que eu preciso te falar também. Você está protegido por lei. Se em 7 dias você decidir que o método não é para você, a gente te devolve o dinheiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra do pessoal que falou lá no início? O pessoal que deu o depoimento? Eles conseguiram. Você pode conseguir também, mas você precisa escrever. Você precisa do método. E para você chegar lá, você precisa da constância e eu posso te ajudar. Eu te dou esse suporte. Então, ó, vem comigo, tá? Começa agora. Você faz o seu horário, o horário que você conseguir. É importante você fazer semanalmente. Olha o que eu te falei lá no início. Você faz o seu tempo, você se inscreve, o link está aqui. Agora, eu tô com você. Eu te dou esse suporte. Vem comigo, conta com a minha experiência, conta com a minha segurança e ó, partiu pro 1000. Porque no ano que vem é você que vai estar aqui, dando teu depoimento e falando, depois que eu conheci a Ana, a minha vida mudou, o meu texto mudou. E agora eu que estou aqui dizendo que eu gosto de escrever. Partiu pro 1000, vem você também.